computador conectado. A ideia era até muito mais do que se pensava, e talvez o César até toque nisso aqui. O que eu quero salientar é o seguinte: um ano depois, o PIB brasileiro, naquela época, foi um dos maiores da série histórica que estava sendo medida. E o PIB brasileiro tinha sido movimentado por causa do PIB industrial. O PIB industrial foi puxado pela indústria de computadores. E a indústria de computadores foi beneficiada pela MP do Bem, e onde estava a questão do uso de software livre como incentivo nesses computadores. Então, isso ajudou, o software livre ajudou a indústria de hardware, que também ajudou a indústria tradicional, porque ela teve que ser mais competitiva, teve que ofertar melhores condições. Ou seja, o Brasil passou de uma situação onde as grandes empresas de hardware não acreditavam nesse modelo de venda no varejo, né? Tem no mínimo duas que estavam naquela reunião e disseram que isso não ia dar certo, né? E hoje tiveram que mudar o seu modelo de negócio, né? E outras surgiram. Então, esse é a primeira questão, que quando se pensa em inclusão, a gente está pensando também em política industrial, em política econômica. Isso é bom para o país, isso é bom para todo mundo, não é só uma ação, entre aspas, né, sei lá, sentimental, digamos assim. Tem um fundo muito profundo nisso. Um fundo profundo é óbvio. Segundo, a questão que toca, no meu caso, depois que nós tivermos a banda larga, depois que nós tivermos computador para todo mundo, notebook, o que a gente vai fazer? Né? Nós não vamos ficar só navegando por navegar. Então, a Campus Party é uma grande comunidade de comunidades da internet que tem um foco de inovação, e de inovação aberta e colaborativa. O que a gente procura em cada país, e o Brasil é o maior exemplo disso, independente da condição material, independente da condição da rede, independente do que for, a gente aproveite a nossa vontade de interagir, a nossa vontade de colaborar. Assim é o Brasil é um dos campos, mesmo com todos os problemas que tivemos e que melhoramos, mas que ainda temos a cumprir, nós somos os campeões de uso das redes sociais, somos os campeões, somos os que ficam mais tempo na internet, né? A nossa galera que está aqui sabe disso, né? A juventude, os estudantes e as empresas. Então, talvez a forma mais simples que eu tenha para falar do que a gente está tentando dar a nossa migalhinha, a nossa pequeno grão de areia para contribuir nessa segunda camada, depois que, ao mesmo tempo que resolvemos os problemas de infraestrutura e os problemas econômicos, nós temos que atacar a questão da inovação. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, no último censo americano, saiu agora um estudo, nos últimos 10 anos, 2/3 dos novos empregos, 2/3 dos novos empregos nos Estados Unidos surgiram das empresas inovadoras, que eles chamam lá de startups, das empresas incubadas, né, da empresa que saiu de um grupo de estudantes, ou recém-formados, ou nem formados. Então, 2/3 dos novos empregos. Não quer dizer que a empresa tradicional não tenha função, claro que tem, mas ela não consegue resolver os novos problemas. Ela está resolvendo o problema de se defender de um mercado que está mudando, né? E quem é que absorve essa nova mão de obra, que são vocês que estão aqui? São essas novas empresas, as empresas inovadoras. Então, se isso é verdade nos Estados Unidos, que está numa crise medonha, imagina o que nós